Seguindo, Conselho Monetário Nacional, competências do Conselho, lembrando que o Conselho Monetário Nacional é a autoridade normativa máxima do sistema nacional, do sistema financeiro nacional, tudo bem? Ele é a autoridade máxima normativa. Ele que cria a maior norma e essa tem que ser respeitada. Então nós temos o seguinte, as competências do Conselho Monetário Nacional, ok? Estão lá no artigo 3 e no artigo 4º da Lei 4595, de 64, e a primeira competência diz: compete ao Conselho Monetário Nacional adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. O que é adaptar o volume dos meios de pagamento? Então, vamos lá, ó. Meios de pagamento, nós estamos falando de moeda, correto? O principal meio de pagamento que nós temos é a moeda, ok? Moeda é o meio de pagamento, tá? Por quê? Você pode me questionar, talão de cheque é meio de pagamento? Cartão de crédito é meio de pagamento? Não. O cartão de crédito você não paga com ele. Pagar com ele significa dar ele para a loja. Ir embora, entendeu? Você ir lá na loja, dar o seu cartão de crédito, recebe a mercadoria, vira as costas e vai embora. Não. Você passa o teu cartão de crédito e o cartão de crédito é um instrumento de pagamento. Tudo bem ou não? Você vai passar o cartão de crédito e o cartão de crédito é um instrumento de pagamento. Então, talão de cheque idem. Você até deixa a folha de cheque lá na loja, mas o lojista, ele não vai usar esse cheque para fazer outras coisas, né? Ele não consegue pegar esse cheque teu, ir no restaurante, usar um pouquinho, pega o troco, depois pega o resto do cheque, vai numa loja, compra, pega o troco. Não. O cheque, na verdade, ele vai ao banco e o lojista troca aquele cheque por dinheiro, moeda. Então, adaptar o volume dos meios de pagamento é adaptar o volume de moeda aonde? Na economia. Tudo bem? Como o Conselho Monetário Nacional adapta esse volume de moeda na economia? Aí ele vai ter vários instrumentos de política monetária para conduzir e conseguir ajustar o volume de moeda às reais necessidades da economia. Então, por exemplo, nós vamos ver mais para frente o compulsório, nós vamos ver os instrumentos clássicos de política monetária, o redesconto, né? Nós vamos ver as políticas de open market, ou seja, o Conselho vai criar normas e o Banco Central vai executar. E executar de uma forma que consiga ajustar o volume de moeda, meios de pagamento, às reais necessidades da economia. Por quê? Quanto mais moeda tiver espalhada na economia brasileira, mais facilidade nós vamos ter de acesso a essas moedas. E maior facilidade de acessar moeda, de ter moeda, fica mais fácil para a gente gastar, consumir. E gastando mais, aumenta-se o quê? A inflação. Tudo bem? Da mesma forma, se tiver pouca moeda no mercado, né, você começa a ter dificuldade de encontrar moeda e essa moeda costuma ficar mais cara. Aí você deixa de gastar a moeda e guarda ela para você. E aí, não gastando, você não consome. Não consumindo, não tem inflação, mas o país também não cresce, não tem crescimento, porque as indústrias produzem e nós precisamos consumir o que as indústrias produziram. Tudo bem? Então, o Conselho vai adaptar esse volume de moeda para quê? Combater a inflação. Tem hora que vai ter que colocar um volume de moeda maior no mercado e tem hora que vai ter que enxugar esse volume de moeda do mercado. Segunda competência do Conselho, trata-se de regular o valor interno e valor externo da moeda. Regular o valor interno é a inflação. Olha aqui, como é que vale a nossa moeda? Quanto vale, né? Ou melhor, o que é a inflação? Anota aí, ó. Inflação é a perda do poder aquisitivo
da moeda. Inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, quanto maior a inflação, menos valor começa a ter nossa moeda. Então, o governo precisa, o conselho, perdão, precisa regular o valor interno da moeda. Ou seja, se a inflação dispara, perde-se o valor da moeda. E aí, regular, né, trazer o valor interno da moeda num patamar de equilíbrio, nada mais é do que combater a inflação. Deixar a inflação num patamar onde eu consiga ter um valor de moeda interno razoável. Tudo bem? E regular o valor externo da moeda é a nossa moeda em relação à moeda estrangeira. Olha lá, o que nós estamos vivendo hoje? 2016, janeirão. O dólar, como que está o dólar em relação à nossa moeda brasileira? Disparou. Está o quádruplo da moeda real. Então, nossa moeda perdeu valor em relação à moeda externa. E aí, uma das formas de que o Conselho Monetário Nacional pode criar normas para combater o valor externo seria o quê? Seria uma forma de liberar o Banco Central, por exemplo, para entrar no mercado e vender moeda estrangeira, ok? Então, olha só, se vende moeda estrangeira, o que está acontecendo? O preço cai, né? Então, uma das formas, ó, vamos pensar, como é que o Banco Central entra no mercado, o dólar está R$4. Ele entra vendendo, por exemplo, vou chutar um valor para você entender o raciocínio do negócio. Ele entra vendendo a 2. Olha, se o Banco Central está vendendo o dólar a R$2, por que eu vou comprar a 4? Eu vou comprar a 2, então o preço cai. Força o preço da moeda estrangeira cair. Da mesma forma, se a gente libera muito a exportação, se o Conselho cria normas que facilitem a exportação, ao exportar, o produtor brasileiro, a empresa brasileira, manda mercadorias para o exterior e recebe o quê? Moeda estrangeira. E essa moeda estrangeira vem para o Brasil, o dólar entra no nosso país e aí tem que fazer o quê? A conversão do dólar em reais. Quando converte-se o dólar em reais, vende-se dólar e compra reais. Então, se tiver muito, o volume de exportação muito alto, nós vamos ter um excesso de moeda estrangeira no nosso país e, consequentemente, o preço do dólar vai cair, porque quanto maior a oferta de moeda estrangeira, menor vai ser o preço dela. Tudo bem? Então, regular o valor interno é combater a inflação. E regular o valor externo é criar normas para que haja uma política cambial de equilíbrio, tudo bem? Também é função do Conselho Monetário Nacional, olha aqui, ó, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, aquela mesmo que caiu na prova de 2014, ó, cara crachá. É a função do Conselho orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Ou seja, uma instituição financeira não pode captar o seu dinheiro e sair aplicando esse dinheiro em qualquer tipo de papel. Ela tem que seguir regras, orientações do Conselho de onde aplicar, percentual máximo que ela pode aplicar, né? Se vai aplicar esse recurso em bens imóveis ou em valores mobiliários. Então, as instituições seguem um rito, uma ordem, uma norma criada pelo Conselho, onde ele vai buscar orientar a aplicação dos recursos das instituições. Fazendo isso, ele está nos dando credibilidade, segurança de que eu posso colocar meu dinheiro dentro da instituição e ser guardado certinho. Tá? E ter a tranquilidade que eu vou receber de volta. Também a competência do Conselho Monetário Nacional propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Então, olha só, como que eu aperfeiçoo os instrumentos financeiros? Olha, o Banco Central criou quem? O Conselho criou normas sobre TED, Transferência Eletrônica Disponível. Nós temos agora o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiros. Nós temos também os caixas eletrônicos, Internet Bank. Então, esses instrumentos financeiros
foram sendo aperfeiçoados de modo ou de forma com que eu consiga transferir os recursos financeiros de forma mais prática, mais rápida e objetiva, né? Porque qual é a ideia do Conselho? Qual é a ideia do Sistema Financeiro Nacional? Não é transferir recursos? Então tem que criar formas de transferir esse recurso de um jeito organizado, seguro, né? Confiável e assim por diante, tudo bem? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Também é competência do Conselho zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Liquidez e solvência das instituições financeiras são duas coisas importantíssimas e bem diferentes. Quando fala liquidez, nós estamos falando em financeiro, caixa. E quando fala em solvência, nós estamos falando na parte econômica, lucro ou prejuízo. Tudo bem? Então, financeiro, caixa e econômica, lucro ou prejuízo. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional vai criar normas de um jeito que as instituições financeiras sempre possuam, no final do dia, caixas positivos. Tudo bem? Ó, até 2002, antes da entrada do sistema de pagamentos brasileiro, nós tínhamos que as instituições financeiras poderiam trabalhar com caixas negativos. Hoje não pode mais. Uma instituição não pode transferir um recurso sem ter esse recurso disponível. Então, isso foi criar uma norma para proteger a liquidez de uma instituição financeira. Ela ter caixa. Amanhã, se você quiser sacar um dinheiro do banco, o banco tem que ter recurso no caixa para poder te pagar. E a questão econômica é a questão de solvência ou insolvência, né? Se eu empresto mais do que tenho e eu não recebo, eu quebro, ok? Então, uma empresa, se ela tiver lucro, ela está, de uma certa forma, solvente. Mas se ela começa a ter prejuízos, começa a ter uma inadimplência alta, ela começa a ter insolvência. E a insolvência leva a instituição financeira para onde? Para a falência, tudo bem? Então, olha só, nós temos lá que o Conselho cuida da liquidez e solvência da instituição financeira. E só de sacanagem, a CESP colocou uma questão que ela falava assim, ó, liquidez e insolvência. Colocou o in antes, só de sacanagem. Na hora da gente ler a questão na prova, você lê tão rápido e automático que muita gente dançou nessa questão por conta do in antes da solvência, tudo bem? Também compete ao Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, olha só, compete ao Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas. Deixa eu marcar aqui com outra caneta. Coordenar política monetária, moeda, ó, creditícia, crédito. Orçamentária, o que é uma política orçamentária? Despesas, orçamento. Fiscal, política fiscal é política de arrecadação de tributos e da dívida pública interna e externa. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional não pode criar políticas que vai em contraditório à política do governo. Certo? Então, ele não pode criar uma política monetária que venha a criar uma dívida pública maior. Ele não pode criar uma política creditícia que pode impactar na política fiscal. Por exemplo, quando você toma um crédito, você paga o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E o IOF é um imposto, é um tributo. Então, você imagina uma política creditícia isentando esse tributo.
vai afetar quem? A política fiscal, ok? Então, ó, o Conselho tem que coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa, junto com a política do governo. Compete ao Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões de papel moeda. Então, nós vamos gravar assim, ó. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário Nacional. Então, você vai gravar assim, ó. A, E, I. Ó. A, E, I. Conselho Monetário Nacional, ó. Autoriza. Banco Central emite. E nós temos um terceiro, Casa da Moeda, imprime. Tudo bem? Então, ó, ficou pequenininho, depois no outro slide eu aumento, tá? Então, ó, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de papel moeda. O Conselho autoriza, Banco Central emite e Casa da Moeda imprime. Então, você vai gravar aí, ó, A, E, I. Autoriza, emite e imprime. Tudo bem? Compete ao Conselho Monetário Nacional aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, mensalmente, manda para o Conselho Monetário Nacional o orçamento, ou seja, a quantidade de despesa que vai ter para criar moeda. Correto? Porque ele não precisa emitir, o Banco Central emite moeda. Então, para emitir, tem que ter gasto. Tem que fabricar as cédulas, correto? Tem que colocar a moeda em circulação. Então, ele precisa, todo mês, né, trocar as moedas sujas, né, moedas rasgadas do mercado, para trocar a moeda correta, limpa e assim por diante. Então, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil. Então, o Banco Central vai estipular o gasto que ele vai ter para fazer as despesas de moeda e ele manda para o Conselho Monetário aprovar o orçamento. Também compete ao Conselho Monetário Nacional disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Disciplinar o crédito. Então, o Conselho cria normas sobre crédito em todas as suas modalidades. Ou seja, o Conselho é que vai determinar se naquela política de crédito vai ter IOF ou não, se a política de crédito eu posso expandir o prazo de pagamento, né? Nós tivemos uma época que nós financiávamos veículo com pagamento de parcela em até 80 meses. Então, hoje não está fazendo mais 80, é 48. Então, olha só, quanto maior a facilidade do crédito, nós vamos ter um impacto aonde? Nos meios de pagamento. Se está fácil tomar crédito, mais meios de pagamento vão estar no mercado, mais moeda. E aí, tendo mais moeda na economia, aumenta consumo, aumenta a inflação. Tudo bem? Se está o crédito restrito, se há uma restrição de crédito, o que acontece na restrição de crédito? Fica difícil tomar recurso e aí eu começo a ter volume de moeda menor na economia e aí, tendo menos volume na economia, tem menos gasto, a inflação cai, mas o país não cresce também. Tudo bem? Então, o Conselho cria normas sobre crédito e o Banco Central é que vai executar isso aí. Também compete ao Conselho Monetário Nacional baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. Então, olha só, quem cria normas sobre câmbio
É o Conselho Monetário Nacional. Ó, baixar normas que regulem operações de câmbio. Quem cria normas sobre câmbio é o Conselho Monetário Nacional. Mas cuidado, o Conselho Monetário Nacional vai criar normas gerais. Porque há uma exceção aqui. Qual? O Banco Central pode criar normas também específicas. Então, ó, regra geral, quem cria normas é o órgão normativo. E quem é o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. Quem executa as normas é o órgão executivo. E quem é o órgão executivo é o Banco Central. Então, a regra é assim, o Conselho cria normas, o Banco Central executa. Tudo bem? Ou fiscaliza, é a mesma coisa. Agora, há exceção? O Banco Central poderá criar normas sobre câmbio, normas específicas. Tudo bem? Então, quem cria normas gerais sobre câmbio é o Conselho, mas o Banco Central, para executar a política cambial, ele pode criar normas específicas deste mercado, tudo bem? Inclusive, ó, swaps. O que é um swap? Swap é a troca de taxas. O que é o swap? Ó? Trocar taxas. Eu posso ter uma operação que eu vou ganhar Selic, taxa de juros Selic. Eu posso ter uma operação que eu vou ganhar taxa de juros CDI, DI, conhecido como DI. E eu quero trocar, fazer um swap, trocar essa taxa por uma taxa de câmbio. Né? A minha aplicação, vamos supor, eu vou lá no banco e aplico 10 mil reais. Vou ganhar juro de poupança. Eu posso pegar essa minha aplicação de 10 mil e fazer uma operação chamada swap, que é a troca de taxas. Eu quero receber nessa aplicação de 10 mil uma taxa de câmbio, atrelada ao câmbio, ao invés da poupança. Tudo bem? É uma aposta que eu faço. Do outro lado, tem que ter alguém na operação inversa. Tem que ter alguém querendo trocar a taxa de câmbio por taxa de poupança. Tudo bem? Então, ó, fixando limite, taxa, prazos e outras condições. Compete ao Conselho Monetário Nacional coordenar a política monetária, creditícia e cambial com a política de investimentos do governo federal. Então, claro, se o governo quer crescer, quer investir no crescimento do nosso país, o Conselho Monetário Nacional não pode criar uma política de crédito restritiva, que dificulta o crédito. Então, tem que ser na mesma linha, em harmonia com a política de investimentos do governo federal, tá? Compete, ó, essa é muito famosa, hein? Compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, colocar teto, sempre que necessário, as taxas de juros e remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Compete ao Conselho Monetário Nacional, ó, limitar, colocar teto, sempre que necessário. Limitar o quê? As taxas de juros e remuneração das operações e serviços bancários ou financeiros. Ó, se você entrar em qualquer agência bancária, você tem que ver lá tabela de tarifa. Então, lá na tabela de tarifa tem valor mínimo e valor máximo. Você quer fazer uma TED, um DOC, tem que ter o valor mínimo e tem que ter o valor máximo. Tudo bem? Você quer fazer um cheque administrativo, tem lá o valor mínimo e valor máximo. Tarifa de cheque devolvido, valor mínimo e valor máximo. Teto. Então, o Conselho pode colocar um teto, limitar. Não só as taxas, as operações dos produtos, como também juros. Então, cheque especial. Tem banco que cobra 7% ao mês. Tem banco que cobra 9%. Tem banco que cobra 11%, mas tem um limite, um teto. Só que esse teto, né, é um teto muito alto que não resolve muita coisa para nós. Também compete ao Conselho Monetário Nacional conhecer dos recursos de decisões do Banco Central. Ó, isso está envolvendo mais quem? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional não cai para a prova, tudo bem? Do Banco do Brasil.
Mas vamos entender. O Banco Central, ele vai fiscalizar as instituições financeiras. E ao fiscalizar as instituições financeiras, o Banco Central, se detectar alguma coisa anormal, fora da regra, ele vai lá e aplica uma penalidade. Então vamos imaginar que o Itaú esteja fazendo alguma coisa contrária à norma. O Banco Central vai lá, autua o Banco Itaú e estipula uma multa, tudo bem? Penaliza o Banco Itaú com uma multa. O Banco Itaú pode entender correto e vai lá e paga a multa, mas o Banco Itaú também pode fazer o quê? Recorrer dessa multa. E ele recorre aonde? Na esfera judicial? Não. Primeiramente, ele vai recorrer na esfera administrativa. E ao recorrer na esfera administrativa, ele vai recorrer para quem? Para esse agente, para esse órgão, conhecido como Conselho dos Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Correto? Então, olha só, quando o Itaú recorre junto ao Conselho, o que acontece? Imediatamente, o Conselho Monetário Nacional toma ciência das decisões do Banco Central, dos recursos das decisões. O Conselho vai tomar ciência de que o Itaú recorreu junto ao Conselho desse recurso de uma decisão tomada pelo Banco Central. O Banco Central aplicou a multa. Vamos fazer aqui, ó. Nós temos aqui, ó. O Banco Central, ó, fiscalizou quem? O Itaú. E aplicou uma multa ao Itaú. Se o Itaú não estiver de acordo, ele vai recorrer junto a quem? Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E neste momento, o Conselho Monetário Nacional toma ciência o quê? Deste recurso. De quem? Ó, de uma decisão do Banco Central. Tudo bem? Também compete ao Conselho Monetário Nacional, outra muito famosa, outorgar ao Bacen o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio na balança de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. Ó, então compete ao Conselho Monetário Nacional outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio. Outorgar. O que significa outorgar? Outorgar. Significa determinar? Não. Outorgar significa dar poderes. Que é totalmente diferente de determinar. Então, cuidado. Numa prova da CESP caiu, né, que competia ao Conselho determinar ao Bacen um monopólio. Totalmente diferente. Errado. Determinar é mandar. E outorgar é dar poderes. Então, na verdade, dar poderes é uma faculdade. Ó, se eu dou poder para você, eu dou o poder para você. Agora, se você vai agir ou não, o problema é teu. Tudo bem ou não? Então, por exemplo, lá na minha casa, nós temos eu, minha esposa e minha filha. Minha esposa dá autoridade para mim, para eu falar com a minha filha. Ela me dá poderes. Ela vai falar, ó, fala com seu pai. Seu pai é autoridade dentro da casa. Tudo bem? Porque o homem é autoridade. Agora, deu poderes não significa que eu vou agir. Eu tenho autoridade, eu posso ou não querer agir. Então, é uma faculdade que eu vou ter em agir ou não. Quando o Conselho Monetário Nacional outorga ao Bacen, ele está dando poderes, dando uma faculdade para o Banco Central exercer o quê? O monopólio. Agora, se o Banco Central quiser exercer o monopólio, é uma coisa, se ele não quiser, é outra. Então, outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio na balança de pagamentos. Grave desequilíbrio na balança de pagamentos. Ou seja, eu estou tendo problemas de câmbio, como está acontecendo agora em janeiro de 2016. Eu posso ter um problema aí, um desequilíbrio. O dólar está subindo demais em relação ao real.
Então, pode acontecer uma situação como essa, como nós tivemos no passado, quem tinha financiamento de veículo atrelado ao dólar, o dólar disparou e as pessoas não conseguiam mais pagar o financiamento. Converse com a tua mãe e com o teu pai que eles lembram bem deste ano aí. Então, olha só, quando houver grave desequilíbrio ou sérias razões para tal, o Conselho outorga, dá poderes ao Banco Central e fala, Banco Central, você que decide, quer ter um monopólio ou não. E se o Banco Central determinar o monopólio, aí sim o determinar aqui é mandar o monopólio, aí é só ele que pode fazer operações de câmbio no mercado. Só ele pode entrar no mercado comprando ou vendendo moeda estrangeira, mais ninguém, tudo bem? Ou ele pode entender que não há necessidade de ter o monopólio e aí fica a critério dele tomar a decisão. Maravilha? Na próxima aula voltamos com mais competências do Conselho Monetário Nacional.